A misericórdia de Deus é profunda e extensa. Ela abraça toda criatura, independentemente do nosso passado e das nossas falhas. O Senhor nos convida a uma vida alicerçada em seu amor e na prática do bem. Deixando-nos inundar pela presença de Deus, celebremos com fé. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas, e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e ao final desse dia, terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor, graças a Deus.
o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura denuncia as injustiças cometidas contra os pobres e necessitados. Ela ataca aqueles que exploram os vulneráveis e faz um chamado à consciência, à justiça e à busca da palavra de Deus. Essa palavra, também cantada no Salmo 118, nos alimenta e sustenta. No Evangelho de hoje, ao compartilhar da mesma mesa com cobradores de impostos e pecadores, Jesus mostra misericórdia e amor para com os desprezados, mesmo aqueles que são desprezados por se associarem com a corrupção e a opressão. Ele convida todos a seguir o caminho da misericórdia e da compaixão. Não olha para o que mancha o ser humano, mas sim para o seu potencial de conversão e de se tornar um novo homem, uma nova mulher em seu amor. Afinal, foi para isto que ele veio, para chamar os pecadores. O Evangelho de hoje nos revela a profundidade da misericórdia de Deus. Ele nos mostra que todos somos chamados à conversão e a uma vida nova em Cristo, independentemente do nosso passado ou de nossas falhas. Irmãos, abramo-nos à graça de Deus, busquemos viver os seus ensinamentos e hajamos com misericórdia uns para com os outros, ao beber desta fonte de misericórdia eterna que vem de Deus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.